Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para compartilhar alguns aprendizados do livro A Mente Organizada. E o seguinte, eu não queria deixar de gravar o vídeo, porém eu não finalizei a releitura desse livro. Então ele continua na próxima semana. E para não ficar com essa janela de tempo, porque eu me comprometi comigo mesma que toda semana eu iria fazer um vídeo voltado a livro. E na semana passada eu disse que eu faria um vídeo sobre esse livro. E eu até comecei a ler, mas até por conta de alguns outros compromissos que eu tive que escolher entre acessar outros conhecimentos e continuar a leitura. Só que esse livro, então, eu trago aqui para trazer um grande aprendizado. Na primeira vez que eu li, ele me ajudou muito a questão de entender mais sobre a importância da organização das informações. Eu tenho um sistema de gestão empresarial na minha empresa, que é o Market Hunt, e basicamente é você gerenciar as informações do seu negócio. Só que existe uma forma lógica que pode nos ajudar a guardar essas informações, porque o segredo é acessar também depois e não só organizar. Então, o livro, na época, quando eu li, foi justamente até para aprimorar essa visão em relação ao nosso sistema, porque ele tem uma metodologia. E essas gavetinhas onde o cliente ele organiza as informações do negócio dele já é desenhado de uma forma que ele cria um mapa mental. Então foram alguns aprendizados que eu tive com o livro, tá? Entre outras coisas, que tudo tem lugar. Quanto mais a gente facilita, né, o fluxo da informação no nosso dia a dia, sobre a questão da memória, que é muito importante. Eu aprendi, inclusive, sobre o Palácio da Memória. E eu quero deixar registrado nesse vídeo pelo menos os tópicos, porque eu creio que é muito interessante nessa primeira parte. Eu creio que eu vou falar outras vezes sobre esse livro, mas eu quero me aprofundar em algum capítulo, explorar alguma coisa. Que, aliás, por falar em se aprofundar, um dos vídeos que eu gravei foi sobre esse livro Caibalion. E hoje teve a primeira sessão de uma mentoria que eu estou lançando que é uma mentoria em MVP, ela está em MVP. Em MVP significa que eu estou testando a metodologia, chama-se Mentoria Vortex, que o objetivo é a gente trabalhar a nossa energia vital em relação à vida. E na sessão de hoje, que foi a primeira, eu resgatei aqui o conhecimento do Caibalion naquele material que eu fiz para o vídeo que eu gravei, que está aqui no nosso canal. Então, acho que vale a pena explorar cada capítulo em outros momentos, e aí eu vou sentindo. Eu quero fazer isso realmente como uma forma de transbordar. Eu vou fazer vídeos de capítulos de livros que eu já li, ao invés de fazer uma explanação geral. Mas, nesse caso, nesse vídeo, uma explanação geral. O que você vai encontrar neste livro, A Mente Organizada? Primeiro, isso daqui ele serve, eu acho que para todo administrador, todo gestor. No meu caso, eu que trabalho com a tecnologia voltada à informação em si, e para quem está aí na época de olhar para a saúde mental, porque se você entende como a mente organiza a informação, você vai ver que, inclusive, dos 6 motivos que causam aí desequilíbrio mental, um deles é excesso de informação. Então, é um conteúdo importante para quem lida com isso. A gente tem uma gestão no tempo, que o método chama o terreno do tempo, e o livro também ajudou a dar uma lapidada nisso, porque a metodologia que eu utilizo ajuda você a aterrar a informação do dia a dia, e isso deixa você mais leve. Então, aqui no sumário é o seguinte, ó: informação em excesso, decisões em excesso. Porque informação, ela pesa, é uma carga de energia. E se você está sobrecarregado, você não consegue ter clareza. Então faz todo sentido a informação em excesso, decisões em excesso. A história íntima da sobrecarga cognitiva. Então esse primeiro capítulo ele fala exatamente do que o excesso de informação é capaz de nos causar. Então, se você trabalha com saúde da mente, psicólogos, e no meu caso, essa questão da informação como um agente aí que atrapalha a saúde mental, isso aqui
é realmente o estudo para isso, sabe? E antes que você se pergunte, mas quem que falou sobre isso? O Daniel Levitin, ele é PhD em Psicologia e Neurociência Comportamental na Universidade McGill e é reitor de Artes e Humanidades em Minerva School. Ou seja, o cara é PhD em Psicologia, então ele sabe o que ele está falando. Então, isso daqui é um conteúdo hard sobre a questão de sobrecarga de informação. Então, em épocas de saúde mental, se você entende quais são os principais motivos, só esse capítulo 1 aqui, ele, no meu caso, ele serve assim para o nosso business, caiu como uma luva, porque esse daqui é todo o conteúdo que eu preciso para apoiar o meu método, para assim dizer. E aí ele fala aqui, ó, as primeiras coisas para entender como funciona a atenção e a memória. Essa parte aqui, eu lembro que é muito interessante saber os tipos de memória que nós temos. Nós temos 3 tipos: curto prazo, médio prazo, longo prazo, e a importância da atenção para criar memória. Então, a memória de trabalho, por exemplo, ela é como se fosse realmente assim, ela não grava nada. Ela serve para a gente poder literalmente manter aquilo que já foi gravado. Então, quando a gente entende a diferença, fica muito claro a importância de você realmente parar para alguma coisa. Então, por exemplo, hoje, no caso, é segunda-feira, ontem foi domingo, e semana passada eu fui no osteopata, e aí ele me passou vários vídeos para complementar aquilo que ele me passou, para que eu pudesse entender, fixar conceitos. São vídeos que ele já tinha gravado, conceitos sobre e atividades sobre. Eram vários e ainda tem mais. E aí eu falei, caramba, nós tem bastante, então eu tenho o quê? Escolher parar. Na verdade, eu escolhi me planejar para poder acessar a informação. Então, ontem eu passei praticamente o dia todo acessando o que ele me passou e vi que daí na parte das atividades eu não precisaria ver tudo. Então, eu separei uma atividade, outra atividade para eu ir praticando por dia. E isso faz com que eu escolha fazer isso, porque eu tenho que acessar, então tenho que escolher parar. Então eu estou colocando a minha atenção nisso. Uma vez que eu coloco minha atenção nisso, eu começo a ter contraste. E por contraste eu consigo ter o que? Tomada de decisão. Então o aprendizado, ele requer escolher você parar, se dedicar, e é onde você coloca a sua atenção. E hoje eu tive uma situação muito chata, eu acho chato, tem gente que não liga, né? Eu ligo porque eu acho que é falta de consideração. Eu marquei um network com uma pessoa, e até sempre quando eu convido, né, falo, bom, eu sou anfitriã, então eu quero te ouvir, eu falo para a pessoa falar, né, primeiramente, e aí eu escuto a pessoa, estou atenta ao que ela está dizendo, estou entendendo o que ela está dizendo, eu estou ali ouvindo, estou conectado, então eu não fico mexendo em nada. Só que quando foi a minha vez de falar, era nitidamente a pessoa, até porque a pessoa usava óculos, e aí refletia a tela, inclusive, do computador. Ela estava fazendo outras coisas então, enquanto conversava comigo. Estava prestando atenção? Não. Só que assim, não é nem que ela pode ser, às vezes até a pessoa pode ser, não, eu estou olhando aqui, mas eu estou te ouvindo. Não, você não está presente. E uma vez que você fala, parece que você está falando com além, sabe? Porque não tem a atenção, e a atenção ela é já é onde você já começa a gerar valor para a pessoa, né? Então eu já fui percebendo que eu falei, caramba, não está interessada em conhecer, não parou para ouvir, mas no mínimo devolver aquilo que ela recebeu, sabe? Então achei muito chato, tanto que eu já cortei rápido, assim, legal, então obrigado pelo seu tempo. Eu já fui saindo pela tangente, eu acho, não sei se percebeu ou não, mas também para mim tanto faz, mas eu acho que é uma troca. Então, assim, as pessoas estão, algumas, né, não todas, com medo muitas vezes de comprar coisas ou alguma coisa do tipo, e quando na verdade a gente está ali para conhecer a pessoa. Então, essa é a função da atenção. A atenção, ela requer conexão, a atenção requer escolha, a atenção requer você parar.
E a gente percebe quando alguém está nos dando atenção ou quando não está dando atenção. E aqui no livro ele fala sobre isso, porque sem isso você não cria memória. Então, muitas vezes, você está num lugar, está tendo acesso a outras informações, está tendo roubo da sua atenção. E aí você não vai criar memória, né? Parte 2: organizando nossas casas, onde podemos começar a melhorar as coisas. Para quem gosta, tem gente que gosta de tudo muito organizado, né? E o que ele fala aqui no livro é: tenha lugar para cada coisa. Então, por exemplo, muitas vezes em casa você tem aquela gaveta da bagunça, que você vai lá, as coisas não têm um lugar. Então, onde que gera bagunça? Quando as coisas não têm o seu lugar. E quando você começa a definir o lugar das coisas, fica mais fácil organizar. Então, ele fala bastante sobre isso, porque, querendo ou não, tudo é informação. Então, a informação ela é invisível ou ela é visível. E isso sobrecarrega o sistema. Então, quando tem bagunça no ambiente, são informações que estão em desordem. E aí você precisa dar ordem para aquelas informações, ou seja, organizar a casa, né? Ou organizar um cômodo, organizar alguma coisa. E aí a mente ela vai ficando menos sobrecarregada, organizando o nosso mundo social. E aí ele começa a entrar na viés: organize a casa, organize a vida social, organize os negócios, organize o tempo. Gente, essa parte sobre o tempo, ainda mais eu que tenho o método terreno do tempo, achei maravilhoso, porque só confirma tudo aquilo que a gente fala. Primeiro que o tempo ele não existe. O que existe são as nossas escolhas no tempo que nós temos. E se a gente não se organiza, por exemplo, um vídeo desse não sai. Apesar de hoje, no caso especificamente hoje, eu tô gravando até um pouco mais tarde do que eu faria, mas eu coloquei como objetivo, falei, não, eu vou cumprir tudo que está em aberto aqui. Tô dentro do prazo, inclusive, para eu dormir, que agora eu tô indo dormindo mais cedo, né? Inclusive, inclui leitura antes, então eu vou continuar a leitura desse livro. Só que eu escolhi fazer isso daqui. Então, quando a gente se compromete em fazer, faça dentro do dia que você se comprometeu a fazer. E isso pode salvar muitas vidas, é o que faz projetos saírem do colo. Hoje também tive atendimento de uma cliente, teve a sessão da mentoria, depois eu tive um follow-up individual e tive essa sessão de network com uma pessoa que não faz parte do nosso ecossistema. Então, network é sempre com pessoas que não fazem parte do nosso ecossistema. E no caso, eu fiz um follow-up com uma cliente e ela também tinha participado da mentoria pela manhã, e só que esse era um outro processo dela. E aí ela comentou, né, sobre essa questão de tirar do colo, né, algumas coisas, e foi onde eu comentei com ela, que falou: não adianta também só para ação, você tem que ter a parte do plano. E tem coisas que às vezes não vai gerar financeiro de imediato, como se organizar as informações da sua empresa numa apresentação, para você ter um material para enviar para alguém que vai fazer network com você, para um prospecto. Então, são detalhes que passam às vezes despercebido pelo simples fato da pessoa, primeiro, não se organizar no tempo e depois não levar em consideração que a informação não é só para a venda, a informação é para receber a pessoa, para orientar a pessoa. Então, são detalhes que fazem diferença no dia a dia e facilita a sua jornada no dia a dia, né? E aqui por último ele deixa meio que uma herança, né? O que ensinar aos nossos filhos, o futuro da mente organizada e o poder da gaveta da bagunça, que sim, todo ambiente precisa de uma gaveta da bagunça. Então, é um livro, é um estudo, né? Na verdade, assim, é um livro para entretenimento? Não, isso aqui é um livro de educação. Isso aqui é um livro de um especialista falando para outros especialistas. E a mente organizada, ela serve para a gente sobreviver numa época de excesso de informação. Porque focar, por exemplo, tem a ver muito mais com desfocar das coisas. E a gente está o tempo todo tomando decisão. Então, quanto melhores forem as minhas decisões,
mais leveza isso eu tenho no meu dia a dia. Então a gente precisa aprender a escolher. E sempre quando eu volto para esse assunto, eu fico refletindo muito sobre as escolhas que eu estou fazendo. Então, assim, olha, que escolhas eu quero fazer? Eu quero alcançar determinados objetivos e eu preciso focar em estar mais próximo disso. E aí eu começo a olhar das escolhas que eu estou fazendo, estão me levando mais próximo disso? E aí muitas vezes a gente tem que experimentar algumas decisões. Nem sempre você vai ter a resposta de imediato. E eu creio que isso é o grande desafio, porque a gente acaba sendo muito ansioso, muito ansiosa para alcançar esses objetivos. E aí que entra a saúde mental, a saúde física, a saúde emocional, para a gente poder se organizar bem nisso. Então, hoje, por hoje, foi mais um compartilhar de que tipo, olha, vídeo check, leitura do livro, tô no processo, continuo, então vai ser mais um pouco mais desse livro, então não vou mudar de livro até finalizar esse. Olha que hoje quase que eu comprei mais um livro, que é um livro que está na minha lista para comprar, do Dr. Nelson Williams, o advogado. Tem um livro dele que eu quero adquirir, mas eu me comprometi. Primeiro eu vou finalizar este. Aí depois tem mais um aqui, mas eu vou mostrar qual que é o livro da sequência depois desse, só para ficar registrado publicamente também. Que é um livro que vai vir de encontro com a minha mentoria, inclusive Vortex, que é o Despertar da Consciência. Então, são vários livros, ó, e ele é grossinho também. Eu tenho esse livro aqui há um bom tempo, ele está mais limpo do que esse aqui, inclusive. Só que ele é na sequência, então eu quero finalizar a leitura deste, que vou continuar mais uma semana, e aí na sequência eu já vou pegar este aqui. Aí eu fecho a primeira fase dos livros que eu já queria reler. Aí depois tem mais algumas pilhas aqui, mas são todos eles são um pouco mais finos do que esses. Então eu escolhi passar por esses são mais robustos, para depois ir para os mais finos, e praticamente todos eles eu já li. Então vai ser realmente uma releitura. Mas esses daqui eu preciso mergulhar um pouco mais. Então, continuo com esse para poder finalizar aí com excelência. Feito isso, gratidão e até os próximos vídeos, que entre este e o outro teremos mais outras temáticas de outras coisas que eu quero tirar do colo essa semana. Até!